Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à minha primeira videoaula. Nesta aula, nós vamos abordar um tema essencial para você que está se preparando para concursos públicos: a tão temida interpretação barra compreensão de texto. Olha, não é mistério. Todo mundo sabe que para interpretar texto de forma eficiente é preciso uma habilidade fundamental para garantir um bom desempenho nas provas, né, de concurso. As bancas, principalmente a FGV, Sebrasp, FCC, elas são conhecidas por suas questões desafiadoras e complexas. Elas exigem do candidato uma leitura atenta e uma compreensão profunda dos textos apresentados. Nesta aula, vou abordar com vocês algumas das características que costumam cair em provas. Nós vamos entender alguns conceitos que costumam aparecer, né, figurar em questões. Vou apresentar a vocês estratégias eficazes de leitura e análise. E nos próximos vídeos nós vamos praticar com questões reais, exemplo, questões da banca, de algumas bancas que são consideradas temidas, né? Como eu já mencionei, FGV, Sebrasp, FCC são as principais. Qual é o meu objetivo aqui com vocês? É fornecer ferramentas necessárias para você enfrentar com confiança qualquer prova, de qualquer banca, melhorando a sua capacidade de interpretar texto e de responder as questões de maneira precisa e eficiente. Então, gente, prepare aí, se prepare. Pegue os seus cadernos, suas canetas, lápis, tablet ou qualquer outro dispositivo eletrônico aí, tecnológico que você tenha preferência e vamos juntos desvendar os mistérios da interpretação barra compreensão de texto para concurso. Bora começar? Então, pau na máquina. Roda a vinheta aí e fogo! Gente, meu nome é Jader, mas pode me chamar de professor Jader. Fiquem à vontade. Esse aqui é o Instagram do professor, tá aqui, ó. Se quiser seguir, eu vou começar a postar umas dicas lá, algumas coisas do tipo aí, principalmente para quem está se preparando para concurso, né? E vamos pro vídeo. Bom, o que que é compreensão e o que que é interpretação de texto? Olha, interpretar, você vai procurar lá no dicionário. Eu vou até apresentar para vocês depois aqui. Você vai ver alguns termos. Mas na verdade é que toda pessoa, com suas faculdades mentais em perfeito estado, possui a capacidade de interpretar. Todo mundo, qualquer pessoa, em sã consciência, consegue interpretar um texto. Olha, agora, professor, o que que é um texto? Se eu vou interpretar, eu já sei. Porque toda pessoa tem essa faculdade mental, se tiver em perfeito estado, com essa capacidade de interpretar. Mas o que que é um texto? Um texto é um conjunto de frases que dialogam entre si, estabelecendo determinadas relações de sentido. Como assim, professor? Então quer dizer que eu não posso ter um monte de frases soltas e eu vou juntá-las e essas frases vão formar um texto? Não. Essas frases precisam estabelecer relação de sentido para se transformar num texto. E são umas palavrinhas que aparecem em prova, né? Interpretação de texto, já já vou apresentar para vocês o contexto. Bom, professor, mas existe o texto verbal? Sim. E existe o texto não verbal? Sim. Qual é a diferença? Que o texto verbal usa palavras em sua constituição. Adivinha? E o texto não verbal usa palavra? Não, é só imagem, né, gente? Os quadrinhos, eles exemplificam bem esse texto verbal e não verbal. Na verdade, é um exemplo de texto não verbal. Bom, avançando, hein, gente? Aqui, como o vídeo está sendo gravado, você pode pausar, copiar, escrever, voltar, enfim, tamo junto. O que que é o contexto, professor? Jamais, jamais, em hipótese alguma, o aluno, o candidato, deverá não considerar o contexto. Então, você se abster, você pegar só um pedacinho do texto sem considerar o contexto, que é o entorno do texto, é um texto como um todo, você pode errar a questão. Então, o contexto, ele é muito, mas muito importante. Olha só o exemplo. Imagina só, estou dando essa aula aqui para você, no vídeo aula e tal. Aí eu pergunto: "E aí, o que que você achou da aula?" Aí você responde: 10. Professor, 10. Aí eu vou colocar aqui bem assim, ó. O que você achou da aula? Eu vou perguntar. O que você achou da aula? Eita, esse H ficou feio, hein? Vou melhorar, gente, vou melhorar. O que você achou da aula? Pergunta. E aí você responde: 10. Pergunto:
Bem aqui, assim, ó, quando você disse 10, o professor ficou ou não ficou feliz? Ficou, ué. Claro que ficou feliz. Agora, imagine que esse texto continua. E em vez de você escrever assim, 10, você colocou 10.000 metros de distância. Aí eu vou te perguntar agora: o professor ficou feliz ou ficou triste? Uai, o professor ficou triste, né? Porque, pô, 10.000 metros de distância tá longe, tá lento, tá devagar, tá tão chato que tá dando sono, professor. Pois é, viu só a ideia do contexto? Como você pode errar uma questão se você não levar em consideração o contexto? Então, o contexto é importante. Analise sempre o contexto. Outras palavrinhas que podem figurar em provas de concurso, e na verdade, é um termo bem importante, é a textualidade. O que é a textualidade, professor? São conjuntos de características que constituem um texto. Já que um texto é um conjunto de frases que dialogam entre si, se eu não considerar a textualidade, que é as características dele, eu posso incorrer em incorreção gramatical, em correção de interpretação. Eu posso não conseguir compreender ou interpretar um texto muito bem se eu não levar em conta a textualidade. Dizendo que há textualidade, digo que é o contrário, que é a intertextualidade. Na verdade, não é nem o contrário. O que acontece aqui? Algumas bancas utilizam muito a intertextualidade. É palavra difícil, né? O que é isso, professor? Normalmente, os textos eles apresentam referências diretas ou indiretas a outros autores. Acontece de o examinador da banca trazer um texto. Nesse texto, faz-se referência a um outro texto. Geralmente isso acontece com piada, acontece com crônicas, com músicas, é bem comum. E como é que isso acontece, professor? Por meio das citações. Acontece bastante, tá? A intertextualidade. É um termo importante, é um conceito importante para as provas de concurso. Principalmente para a FGV. A FGV gosta dessa parte aqui. Avançando, vamos lá, estamos indo. Professor, de acordo com o dicionário, acabei de ver aqui, ó. Interpretar é explicar, comentar, julgar, tirar conclusões, deduzir, inferir. Isso mesmo, é o que está lá no dicionário. Se você sabe interpretar, você sabe explicar, comentar, julgar, tirar conclusões e deduzir. Olha como é que isso aparece em algumas questões. Os comandos das questões. Isso aqui é muito importante, gente, ó. Isso aqui são os comandos, ó. São os comandos que figuram em questão. São alguns, tá? Há mais, é óbvio. Mas quando o examinador pede bem assim, ó, através do texto, infere-se que é possível deduzir. Bem aqui assim, ó. É possível deduzir que, tá vendo? Ó? Deduzir, interpretar. Através do texto, infere-se, inferir. O autor permite concluir que, interpretação. Qual é a intenção do autor ao afirmar que? Interpretação de texto, gente. Gente, é muito importante. Eu vou falar para vocês logo no decorrer do vídeo sobre algumas estratégias para você interpretar e compreender melhor um texto. E uma delas, lá, eu vou salientar ainda, vou reforçar para vocês, é você marcar o comando da questão. O que o camarada quer de você. Isso é importante demais. Agora veja só, a diferença para compreender. Tem diferença, professor? Bom, diferença tem, mas não é muita. Veja só. Compreender um texto significa você ter entendimento e ter atenção ao que realmente está escrito. Então quer dizer que se eu for interpretar, normalmente não vai estar escrito? Normalmente não vai estar escrito. Mas há algumas questões em que o examinador fala, ó, faça compreensão do texto, piriri poró. Ele vai dar os comandos para você. E geralmente os comandos são esse aqui, ó, para você fazer uma interpretação de texto, perdão, para você fazer uma compreensão de texto. Veja, o texto diz que é o que realmente está escrito. É sugerido pelo autor que compreensão de texto, de acordo com o texto, porque está realmente escrito, é o que você entende do texto. De acordo com o texto, é correta ou errada a afirmação? E isso aqui você vai ter que
Sublinhar, cara. Sublinhar. Isso aqui é o comando da questão. Ele está te pedindo isso. Mais uma. O narrador afirma que. Então, compreender, gente, é o entendimento. O que você está entendendo do texto vai estar realmente escrito. Bom, eu tenho uma professora que ela fala bem assim para mim. Ó. Ela falou para a gente, né, na sala. Em compreensão de texto, você vai localizar o trecho no texto. Você consegue confirmar no texto. Isso é muito importante. É muito importante. É importantíssimo compreender e interpretar. Olha só, avançando, eu quero apresentar para vocês esses 3 tópicos aqui. Ó. Na verdade, são 3 conceitos: tese, argumento e argumentação. Professor, o que é a tese? A tese é a opinião ou a ideia do autor. Tese é a opinião ou a ideia do autor. Algumas afirmativas, alguns comandos de questões perguntam: qual é a opinião do autor? Qual é a ideia principal do autor? Ele está se referindo à tese. Quando ele fala isso, ele está se referindo à tese. E quando ele disser isso, você vai lá para o parágrafo de introdução ou para o parágrafo de conclusão, que vai haver uma reiteração da opinião dele ou da ideia dele lá na tese. Ok? Argumento. O que é o argumento, professor? O argumento é a justificativa da tese. Então, o autor do texto ele vai dar a sua opinião lá na introdução ou lá na conclusão, mas só que ele vai justificar a sua tese. Ele vai defender, ele vai criticar, ele vai justificar de alguma forma. E essa justificativa de tese tem um nome, eu chamo de argumento. Professor, argumento é diferente de argumentação? Sim, é diferente. Como assim, professor? Olha só, se o argumento justifica a tese, a argumentação ilustra o argumento ou a tese. Como que eu vou fazer isso, professor? Como que eu vou fazer uma argumentação para eu ilustrar o argumento ou ilustrar a tese? Aqui são vários mecanismos que você pode utilizar para argumentar. Existem, na verdade, estratégias argumentativas que você pode utilizar. São inúmeras. Mas aqui eu estou apresentando para vocês alguns conceitos que figuram em prova. Então, você sabendo que a tese é a opinião, é a ideia do autor, que o argumento é a justificativa da tese, a argumentação já é a ilustração deste argumento ou da tese, já fica fácil de a gente compreender e marcar a bolinha certa nas questões. Vamos avançando aqui, gente. Próximo. Esse tópico que eu vou falar com vocês agora é sobre operadores argumentativos. Toma uma aguinha aqui para molhar as palavras. Vamos lá. Professor, o que é operadores argumentativos? São certos elementos da língua, a língua portuguesa, né? Que auxiliam na ligação das ideias dentro do texto para estabelecerem relações de sentido. Para que serve, professor, os operadores argumentativos? Servem para introduzir diversos tipos de argumento. Lembra que o argumento é a justificativa da tese? Lembra? Os argumentos são a justificativa da tese. Ok. Lembra que um texto é um conjunto de frases que dialogam entre si para estabelecer relação de sentido? Então, os operadores argumentativos vão auxiliar nessa ligação, nesse estabelecimento de sentido dentro de um texto. E para isso a gente utiliza os operadores argumentativos. Aqui, gente, também são vários, vai ao infinito e além. Mas eu vou apresentar para vocês alguns por meio de alguns exemplos que eu trouxe aqui. Vamos ver? Trouxe 4 exemplos para vocês e vou mostrar como que esses operadores argumentativos podem figurar em provas. Primeiro exemplo. Em Rondônia, ainda há pessoas sendo exploradas como escravos. Observe aqui o vocábulo ainda. Ainda é falando morfologicamente, ainda é um advérbio. É uma classe gramatical invariável que você vê, quando você vira em morfologia, ou se você não já viu, né? Aí você vai verificar lá que ainda é uma classe morfológica, é um advérbio, que normalmente é invariável. O que aconteceu aqui, professor? Falando de sentido. Em Rondônia,
há pessoas sendo exploradas como escravo. Eu posso dizer bem assim, ó, professor, se eu retirar o vocábulo ainda, eu consigo afirmar que existiam pessoas sendo exploradas como escravos em Rondônia, antes de o enunciador dizer essa frase. Sim, você consegue. O que ele está querendo dizer para a gente aqui? Ó? A gente conclui, a gente deduz que no momento dessa declaração havia pessoas sendo exploradas como escravo. Então, quer dizer, em Rondônia, ainda há pessoas sendo exploradas como escravo. Então, no momento da declaração, através do advérbio ainda, eu consigo concluir, eu consigo inferir que já existia pessoas sendo exploradas como escravos. Viu só? Isso é um operador argumentativo. Aqui, na verdade, é um advérbio. Próximo. Embora. Embora é uma conjunção. É uma conjunção concessiva. Veja o exemplo. Embora muitos vivam na Zona Leste, a felicidade não os abandona. O conectivo embora, ele traz uma ideia de concessão, né, de oposição, de contrariedade. O que aconteceu aqui? Nós podemos concluir, nós podemos inferir que há uma ressalva, que há uma restrição em relação ao conteúdo positivo da afirmação. Porque qual é o conteúdo positivo? Está aqui, ó. A felicidade não abandona quem? Aqueles muitos que vivem na Zona Leste. Embora eles vivam na Zona Leste, a felicidade não abandona. Então, note que o operador argumentativo aqui, embora a conjunção, apesar de trazer uma ideia negativa, de restrição, de ressalva, ele se contrapõe, na verdade, à parte positiva da sentença. Né? Próximo, mais um. Até. Professor, morfologicamente o até é uma preposição. Ok, é isso mesmo. E as preposições, elas também figuram como operador argumentativo? Sim. Note o exemplo. Até o governador faz vista grossa para o problema do trabalho escravo. O que a gente pode inferir dessa sentença? Note que essa palavra, a preposição até, é uma palavra denotativa. E ela está dizendo bem assim, ó, inclusive, governador, até o governador, ele faz vista grossa, né? Para o problema do trabalho escravo. Então, quer dizer, não é só ele que faz vista grossa. Existem outras pessoas que também fazem vista grossa. Safo? Vamos para a próxima. Além do. Esse além do é uma locução prepositiva. Uma locução prepositiva que indica acréscimo, que indica soma. Veja o exemplo. Além do tráfico de drogas e de armas, o tráfico de pessoas é um dos mais chocantes. Olha só, aqui na sentença existe o tráfico de drogas, o tráfico de armas e o tráfico de pessoas, mas um deles é o mais chocante. Acontece que a locução prepositiva além de, bem aqui assim, ó, além de, que está contraído aqui com o artigo definido masculino, além do tráfico de drogas e de armas, o tráfico de pessoas é um dos mais chocantes. Ela trouxe, essa locução prepositiva trouxe um acréscimo de informação. Para quê? Para reforçar o argumento. Qual é o argumento que ele está falando bem aqui assim, ó? E o tráfico de drogas, o tráfico de armas e o tráfico de pessoas são chocantes. Mas esse aqui, especificamente, é um dos mais chocantes. É um dos mais chocantes. É mole isso? É muito legal, né, gente? Muita coisa, professor. Esses são só apenas os operadores argumentativos. Há mais? Há muito mais. E aqui eu recomendo, sugiro bastante que você revise os advérbios, revise as conjunções, preposições. São classes gramaticais que ajudam muito nos operadores argumentativos. Além disso, as palavras denotativas, tá? Como a preposição até. Palavras denotativas também operam como operadores argumentativos. Show de bola! Palavras denotativas. Próximo. Bom, vamos avançando. Estamos falando agora de pressupostos. Professor, o que é pressuposto? Os pressupostos
acontecem quando algumas palavras dentro da frase carregam informações implícitas. Como assim, professor? Como é que isso pode acontecer? Ai, gente, vocês nunca ouviram falar das entrelinhas? É basicamente isso aí. Pressuposto é isso aí. É quando algumas palavras dentro da frase carregam algumas informações implícitas. Tá aqui um exemplo para vocês, ó. A população manipulada supõe que o país vai progredir com um novo presidente. Bom, desse exemplo, existe um pressuposto. Qual é o pressuposto? O pressuposto é que a população acredita que o país vai progredir, o país vai evoluir, o país vai prosperar com o novo presidente. Quando o examinador, né, colocou esse exemplo aqui, ó, colocou esse exemplo através do verbo supor, só que note só, quem é o sujeito do verbo supor? Isso aqui é função sintática, eu sei que você já está safo nisso. Sujeito, a população, supõe verbo. Quem supõe, supõe algo, certo? Supõe o quê? Que o país vai progredir como novo presidente. Isso aqui é o meu objeto. Na verdade, é o meu complemento. Vou botar só complemento, tá? Eu sei que você sabe. Meu complemento. Sujeito, verbo e complemento. A população está supondo isso, que o objeto é verdadeiro. Mas note que o enunciador, o enunciador deste exemplo, ele não está incluído. Você consegue perceber? Ele fala bem assim, ó, a população supõe que isso vai acontecer, mas ele não se inclui. Através de quê, gente? Como é que eu vou saber que o enunciador da frase ele não está incluído? Porque nós temos um pressuposto, porque a população supõe. No entanto, nós podemos ver que o verbo pressupor, na verdade o verbo supor, ele está dizendo aqui traz uma informação implícita. E nessa informação implícita, o que eu posso afirmar categoricamente? Que o autor da sentença, o autor, deixa eu apagar, fazer certinho, que o autor não se inclui. Não se inclui nessa sentença. Então é só a população. Ele está fora. Ele não está dizendo que o país vai progredir com o novo presidente. Através do pressuposto desse verbo aqui, ó. Muito doido, né, gente? Isso é legal demais, ó. Quer mais exemplo? Mais um. As pessoas, próximo exemplo. As pessoas, perdão. As pessoas que foram atendidas pelo governo por meio das bolsas estão satisfeitas. Isso aqui, gente, cai demais em prova. Peço sua atenção mais que especial para este exemplo aqui, ó. As pessoas que foram atendidas pelo governo por meio das bolsas estão satisfeitas. O que acontece aqui, gente? Este que é um pronome relativo. Como que eu sei que é um pronome relativo? Na aula de pronome relativo você vai pegar o bizu lá. Mas eu estou já dizendo, te adiantando que este aqui é um pronome relativo. Que ele retoma um termo anterior, que é um elemento de coesão, que ele exerce função sintática e que os pronomes relativos eles introduzem as orações subordinadas adjetivas, seja restritiva ou explicativa. Ok. Acontece que esse exemplo aqui, esse pronome relativo está introduzindo esta oração aqui, ó. Que é uma oração. Foram entendidos. Lembra que eu disse para vocês que os pronomes relativos, acabei de falar, eles introduzem as orações subordinadas adjetivas, que podem ser de dois tipos, ou ela pode ser restritiva, ou ela pode ser explicativa? Pois bem, neste exemplo nós temos uma oração subordinada adjetiva restritiva, porque eu não tenho pontuação. Então, qual é o pressuposto, professor, que tem nessa frase? O pressuposto é o seguinte, que apenas as pessoas que foram atendidas pelo governo estão satisfeitas. Eu posso concluir, então, professor, que existem pessoas que não foram atendidas? Sim. Eu posso concluir que apenas as pessoas que foram atendidas pelo governo estão satisfeitas? Sim.
Todas estão satisfeitas? Não. Tá vendo só? Como que eu sei isso? Por causa do pronome relativo. Por causa de ser uma oração subordinada adjetiva restritiva, sem pontuação. Esse assunto é muito legal. Agora, professor, o senhor falou de pontuação. A pontuação é importante nos pressupostos? Demais. Imagine que aqui tivesse uma vírgula e que aqui tivesse outra vírgula. As pessoas, vírgulas, que for piriri pororó, estão satisfeitas. Mudou, professor? Mudou. Mudou. O que acontece agora? Agora eu estou dizendo que todas as pessoas que foram atendidas estão satisfeitas. Todas as pessoas que foram atendidas foram satisfeitas. Eu posso afirmar que todas as pessoas foram atendidas? Não. Mas eu posso afirmar que todas que foram atendidas pelo governo estão satisfeitas. Esse assunto é muito legal. É muito bom. Isso é importante, tá, gente? Muito importante. Marca aí uma estrelinha, um coração, do jeito que você quiser aí. Isso é importante. Próximo. Ah, tá. Trouxe uma questão para vocês aqui, ó. Bem legal. Vamos ver. Vou mostrar para vocês uma questãozinha. Só para vocês sentirem o drama, como é que vai ser nas próximas aulas com questão. Talvez eu edite essa parte e corte e a gente avança só para teoria. Mas bora fazer junto? Vamos lá. FGV 2023. De cada uma das frases abaixo, podem se retirar informações implícitas ou pressupostas. A opção em que a informação implícita está adequadamente referida é. Tá vendo só? Quando você vai procurar os comandos, você vai marcando assim, ó. Implícito, pressuposto. Ou seja, sei que ele está falando de pressuposto. Informação implícita, ótimo. Mas o que ele quer? A frase que está adequada. Porque ele trouxe olha só, ele trouxe aqui uma parte, tá vendo a primeira parte? Aí trouxe uma barra. E essa barra está separando a outra parte. Ok, acontece que aqui tem a primeira parte, certo? E aqui tem a segunda. Essa segunda parte, ela tem que estar adequada à primeira, trazendo essa informação implícita, mas de forma adequada. Vamos ver? Letra A. O mordomo fechou a janela da sala. Essa aqui é a sentença. Agora, será que essa informação implícita está aqui do outro lado, na segunda parte? Vejamos. Na sala, havia mais de uma janela e uma delas estava aberta. Você consegue concluir, inferir que havia mais de uma janela através dessa sentença? Não sei. Não tem como eu saber. Eu sei que ele fechou a janela. E eu não sei se tinha mais de uma janela. E muito menos se mais de uma e se mais de uma estariam abertas. Então essa sentença aqui, ó, não está adequada. Tá fora. Sacou? Vamos para B. Os cinco filhos de Vicente estão de férias. Agora aqui, ó. 3 dos meninos foram para o Rio de Janeiro. Aí vem a barra aqui, ó, separando. Essa barra que está separando é a segunda parte. Os outros 2 filhos são meninas. Bom, eu sei que ele tem 5 filhos, mas ele disse bem assim para complementar. 3 dos meninos foram para o Rio de Janeiro. Eu consigo concluir que 2 filhos, 5 eram meninas? Não, eu não consigo afirmar. Eu consigo afirmar que 3 dos meninos foram para o Rio de Janeiro. Poderia ser 5 meninos, poderia ser 4 meninos e uma menina, ou poderia ser 3 dos meninos, de todos. Não dá para eu afirmar que os outros 2 filhos são meninas. Então, é uma informação implícita e inadequada. Próximo. Aqui, ó, letra C. Os novos vizinhos vêm jantar amanhã em nossa casa. Os novos vizinhos vêm jantar amanhã em nossa casa. A barra separando a segunda parte. Os novos vizinhos são amigos de longa data. Tem como eu afirmar categoricamente que os vizinhos que virão amanhã jantar na minha casa, na nossa casa, eles são amigos de longa data? Não tem como eu afirmar. A sentença não consegue me trazer essa informação. Então, implicitamente, eu não consigo dizer que isso é adequado.
Os novos vizinhos pode ser de longa data ou pode ser ter se conhecido hoje, ontem, sei lá. Não tem como. Então, mais uma, fora. Letra D. O automóvel que estava mal estacionado foi retirado da porta da minha casa. Aqui está a barrinha separando a segunda parte. O automóvel não pertence ao enunciador da frase. E agora, hein, gente? Professor, fiquei com dúvida. Então, pendura. Perdão. Letra E. Como professor, há muitos anos já ensinei coisas importantes a meus alunos. Vem aqui a barrinha separando. Os alunos não deram a devida atenção ao que lhes foi ensinado. E aí, eu consigo dizer que essa referência contém uma informação implícita adequada? Bom, olha a sentença original. Como professor há muitos anos, já ensinei muitas coisas importantes aos meus alunos. Ok. Só que eu posso afirmar que todos os alunos não deram a devida atenção? Não consigo, gente. Então aqui é uma referência inadequada. Então só sobrou a letra D. Professor, mas eu não concordo. Eu dizer que esse carro não era meu. Ele poderia ser meu, estava mal estacionado, alguém estacionou. Eu sei, dá para viajar aqui, ó. Mas acontece que quando eu digo que ele foi retirado da porta da minha casa, que o automóvel que estava mal estacionado foi retirado da porta da minha casa, estou definindo que a minha casa tem um carro que está mal estacionado. Faz um testezinho aqui comigo, ó. Eu vou negar a sentença para ver se o pressuposto vai continuar. O automóvel que estava mal estacionado foi retirado. Ok, agora eu vou negar. O automóvel que estava mal estacionado não foi retirado da minha porta. Quando eu neguei o pressuposto, ele continuou, o conteúdo continuou. Qual é o conteúdo? Existia um carro estacionado na minha porta? Existia. Quando ele não foi retirado, ele existia. Quando ele foi retirado, esse carro mal estacionado estava lá? Estava. Então, assim, é um bizu que tem um professor que ele fala, agora não lembro o nome de cabeça dele. Ele tem um livro e ele explica esse exemplo que eu acabei de falar para vocês. Quando você nega uma sentença, afirma ou nega, e o conteúdo continua, é porque existe um pressuposto. Mas o gabarito dessa questão é a letra D mesmo, tá, gente? Então, assim, a mais adequada, né? Às vezes as bancas gostam de fazer isso, principalmente essa daqui, ó. Ela não te pede a frase correta, muito difícil. Ela pede a mais adequada. Por isso que ela disse bem aqui, ó. A referência implícita, né? Informação implícita adequada. Show? Uma questãozinha bobinha aí para nós. Mas vamos avançando, tem mais. Desculpa. O que são subentendidos, professor? São mensagens implícitas que podem ser deduzidas subjetivamente pelo interlocutor. São mensagens implícitas. Professor, dá para confundir com o pressuposto? Dá, pô, demais. Vou mostrar para vocês aqui Olha só aqui o conceito de pressuposto. Algumas palavras dentro do texto carregam informações implícitas. Só que os subentendidos, existem mensagens implícitas? Sim, mas elas podem ser subjetivamente entendidas pelo interlocutor. Pode ser deduzidas. Então quer dizer que é muito subjetivo. Há possibilidade de subentendidos. Algum deles. Professor, não entendi. Bora no exemplo que eu vou te mostrar. Primeiro exemplo. Acontece demais, demais. Imagina você, esposa, tá passando um filme muito legal. Você já viu lá no Instagram, né, da vida, passou lá. E o algoritmo, ele é fera. Quando ele vê que você tá procurando filme, ele já te manda um bocado. E aí você viu um filme do qual você gostou muito. Aí você olha pro marido e fala bem assim: Amor, vamos ao cinema? Aí o marido olha pra você e responde: O que será que essa mulher quer? Ele vai pensar, lógico, né? O marido vai viajar. Mentira, a gente não pensa muito, não. Mas tá chovendo lá fora. Ele responde: Mas tá chovendo lá fora. É possível você subentender que ele quer ir? Talvez. É possível você subentender que ele não quer ir? É mais provável. Essa possibilidade de ele não querer ir é maior.
Então, uma possibilidade de um subentendido é essa. O marido sugere que não quer ir ao cinema. Mas jamais a gente vai dizer, vai sozinha. Não, vai não, fica aí. Fica aqui em casa vendo a chuva comigo. Bora! Sacaram a ideia aí? Como é que é o subentendido? A possibilidade de um subentendido? Isso acontece demais, viu? Próximo. O marido pergunta bem assim. Pergunta não, ele afirma para você. A nossa cidade aqui é clima europeu, né? Aí você imagina, Porto Velho. O marido diz: está muito quente aqui dentro. Está muito quente aqui dentro. E a esposa, cara, vocês são inteligentíssimas demais. Ela olha para você, ela não vai revirar os olhos, ela só vai dizer: tudo bem, querido, eu vou abrir a janela. Note que na primeira sentença lá, que o marido diz, ele pediu para ela abrir explicitamente. Aqui, ó. Ele pediu explicitamente? Não. Para que ela abrisse a janela? Não, ele pediu implicitamente. Só falou assim, ó, tá muito quente aqui dentro, né? Aí ela, tudo bem, querida, eu vou abrir a janela para você. Então, isso é uma possibilidade de um subentendido. A esposa entende, ela, tá vendo aqui, ó, ela deduz subjetivamente que o marido fez um pedido. Já que a janela, já que estava muito quente, tudo fechado, ela falou, não, vou abrir uma janela para ele. Né? E já que ele fez um pedido, mas ele poderia ser, ah, professor, mas no meu quarto não tem janela, era a porta. É possibilidades de subentendido. Sabe como é que isso pode acontecer também? Imagine só, é, você está andando na rua, beleza, aí você observa um homem, uma pessoa com um cigarro na mão. Você observa uma pessoa com um cigarro na mão. Na verdade é você que está com o cigarro na mão. E você vai andando, andando por ali com o cigarro na mão, não está aceso, tá? E você encontra alguém e pergunta: tem fogo? Seria estranho se essa pessoa que dissesse bem assim, ó, eu tenho, e você ficar lá parado. Não é estranho? Você com cigarro na mão perguntar para uma pessoa se ela tem fogo e ela fala tenho e não esboça nenhuma reação. Se ela falou tenho, é óbvio que ela vai acender o cigarro para você. Olha só a possibilidade do subentendido aí. Quando você fala tem fogo, é a mesma coisa que você estivesse pedindo. Acenda-me o cigarro, por favor. Seria estranho, né? Se a pessoa falasse assim, ó, eu tenho, mas não vou acender não. Porra, cara chato, né? É pra quem fuma. Pra quem fuma, visualizou, né? É isso aí. Safo? Subentendidos? Pronto. Agora, deixa eu ver como é que tá o tempo. Vou fazer uma pausa aqui com vocês e a gente começa no próximo vídeo sobre os principais erros na interpretação de texto. Tamo junto, até a posse. Valeu, galera!